Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa é a última aula do nosso curso, o nosso bônus 3, onde nós vamos aprender agora como fazer um kokedama. Exatamente, nós vamos aprender como fazer aquela bola de musgo que é tão famosa e que embeleza tanto os nossos ambientes, nosso pergolado, nossa varanda, enfim, os diversos lugares que nós podemos estar colocando para pendurá-las, né? E elas deixam um charme, né? uma estética muito mais agradável ao ambiente. Sem contar que é um cultivo bem interessante que dá certo, basta a gente tomar alguns cuidados, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma redinha, essa redinha de plástico ou um tecido que simule essa rede, porque a gente vai fazer a parte interna do kokedama com esse material, tá? Isso é importante para que mantenha o material mais leve e mantenha ele menos tempo encharcado. Então a gente precisa dessa redinha para fazer a parte do interior do kokedama. Nós vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar de um fio. Esse fio pode ser um fio de nylon ou um fio de sisal ou um similar, tá? A gente vai precisar de esfagno e vamos precisar também de isopor ou casca de pinos e carvão, tá? Ou pode ser só casca de pinos ou carvão, também não tem problema. Mas eu recomendo que vocês, se tiverem, utilizem o isopor ao invés da casca de pinos ou do carvão, tá? Eu já vou explicar por quê. Então vamos começar o nosso kokedama. Kokedama é uma bola de musgo, é uma técnica japonesa que veio para o Brasil e que veio trazendo uma nova forma de cultivo para as nossas orquídeas e outras plantas também. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, nós pegamos a redinha, abrimos. Essa redinha é aquelas redinhas de batata, de cebola, né? Então a gente guarda ela para fazer o kokedama. Então a gente vai colocar aqui dentro o substrato. Esse substrato é para dar drenagem, né? Ou melhor, para garantir que não acumule tanta umidade. Então você pode, ao invés de estar utilizando a casca de pinos e o carvão, você pode substituir por isopor. É até preferível que você utilize o isopor para que o substrato, para que o material da bola de musgo não fique tanto tempo úmido, principalmente a parte interna, tá? Mas se você não tiver isopor, você pode estar utilizando esse material aqui, a casca de pinos e o carvão, que também dá um bom resultado. Agora a gente vai fazer um nó, a gente dá uma enrolada aqui no material, aperta bem e aí vai fazer um nó bem firme. Puxa bem, aperta, ó, ela vai ficar mais ou menos do tamanho, né, da minha mão, o tamanho de um punho aproximadamente. É uma bolinha já, isso aqui vai ajudar a dar molde e vai ajudar a secagem do substrato, né, do esfagno principalmente. Ele não vai ficar tanto tempo úmido. Então a gente vai agora cortar essa parte aqui que sobrou, vai ficar assim, ó. Agora a gente vai começar a moldar. Então, para isso, nós vamos utilizar uma Phalaenopsis. Essa Phalaenopsis, ela está sendo cultivada na fibra de coco. Então, eu recomendo muitas vezes que as pessoas não utilizem esse tipo de cultivo. E eu vou retirar ela daqui, porque ela foi comprada recentemente. E agora a gente vai fazer o replante. Ó, ela vem até com esse material aqui que é péssimo para o cultivo delas. Então, agora a gente vai tirar toda a matéria, todo o substrato, deixar só as raízes nuas e vamos começar a moldar a nossa bola de musgo, o nosso kokedama, tá? Então vamos ver a posição que ela vai ficar. Aqui a gente vai acomodando as raízes e depois vai colocando o esfagno, né? Então como que eu quero colocar? A FAO ela é cultivada
né, de ladinho. Então ela vai ficar assim. Então você organiza ela a posição que você quer que ela fique no seu kokedama. Se for uma denfal ou uma catleia, né, você pode colocar ela de pezinho assim, ó, tá? Mas como é a FAO ela tem que ficar meio de ladinho porque é a forma que ela vegeta na natureza. Então a gente vai pegar agora o esfagno. Esse esfagno ele está embebecido em água. A gente vai retirar o excesso de água. O esfagno não pode ser seco porque ele dificulta o processo, né? Dificulta o trabalho com o kokedama. Então agora a gente vai tirar uma quantidade que a gente mais ou menos vai utilizar. Deixa levemente úmido. E aí, se for precisando, você vai pegando mais, tá? Então agora a gente vai fazer aqui, vou fazer aqui em cima para mostrar para vocês. A primeira coisa que nós fazemos é uma caminha, tá? Então você vai fazer como se fosse uma caminha para colocar aquela bola. Abre bem o esfagno. Depois disso, nós pegamos a orquídea, colocamos ela na posição que nós queremos, arrumamos as raízes. Essa é a parte mais trabalhosa do kokedama, né? Porque você tem que organizar bem as raízes para que fique com a estética legal. E ela vai ficar um pouco caidinha. Então é isso que a gente vai fazer. Agora a gente vem com o esfagno e vai fazendo a parte da lateral. Agora a gente vai pegar o fio. Esse fio aqui, ele é 0,20 milímetros. A gente vai deixar uma pontinha para depois fazer o nó final. E agora a gente vai começar a passar para começar a firmar, porque senão fica difícil a gente conseguir trabalhar com a bola de musgo. Então a gente vai começar agora a firmar o esfagno para a gente ir moldando a nossa bola de musgo. Lembra de apertar bem. E conforme você for necessitando de esfagno, você vai pegando. O tamanho da bola de esfagno é você que vai decidir, né? Se você quer ela maior ou menor, que fique, né, do tamanho que comporte a planta, né? Isso é bem importante. Você tem que fazer do tamanho que a planta fique estável na bola de esfagno, na bola de musgo. Vamos pegar mais um pouco aqui para fazer a parte da frente. Uma coisa importante é você nunca enterrar o rizoma. Essa estrutura aqui, que eu estou mostrando para vocês agora, ela não deve ser enterrada no esfagno, porque se tiver excesso de umidade aqui, no pezinho, acaba apodrecendo. Então aqui nunca pode estar enterrado totalmente na bola de musgo, tá? Então sempre tomar cuidado, deixar ela levemente acima do musgo na bola de esfagno. Agora a gente já conseguiu fazer o início, agora a gente só precisa moldar. Quanto mais fino for o fio, menos visível fica para você ter uma estética melhor. Agora a gente vai tirar e vai começar a enrolar o fundo também, a firmar o fundo.
Sempre vai observando se não fica nenhuma parte sem esfagno, sem o musgo. Você pode também utilizar o musgo verde. O musgo verde ele tem uma estética mais agradável, mas se você não tiver o musgo verde, você pode utilizar, igual eu aqui, o esfagno, né, que também fica muito bonito. Depois que você termina de enrolar o fio em volta do kokedama, em volta da bola de musgo, você vai fazer a parte final. A parte final consiste em você amarrar as duas pontas. Então você deve deixar no início uma ponta para você fazer depois o amarrio, amarrar no final, né, fazer a parte do término do kokedama. Então a gente vai cortar o fio, aqui é bem fininho, talvez vocês nem vejam, sempre corta sobrando um pouquinho, porque às vezes pode dar algum problema, e aí se você tirar o excesso, para você tirar o excesso é fácil. Você aperta bem e faz o último nó. Amarra pelo menos umas 2, 3 vezes, repete o nó 2 ou 3 vezes, para garantir que ele não vai desatar. E aí o excesso você vem e corta com a tesoura. Basicamente está pronto o nosso kokedama, gente. Olha só que show que ficou, tá? É levezinho, ele tem uma estética muito legal. Aqui a orquídea ficou um pouquinho torta, mas é característica da orquídea. E agora se a gente quer pendurar ele, como que a gente faz? Com um arame desses revestidos de plástico ou com um arame normal, você vai fazer o seguinte: na parte de baixo, você vai fazer essa dobra. Pode ser menor que essa aqui, eu fiz um pouco grande, na verdade. E você vai fazer assim, ó. Vai enfiar a ponta de cima no kokedama. Vai enfiando, achando o caminho para que o arame possa passar. E aí você vai empurrar até o arame ele entrar totalmente no kokedama. Vejam só, se você achar interessante, depois você pode colocar um pouquinho de esfagno e amarrar aqui novamente, ó. Quase nem aparece, vai ficar na parte de baixo. E aí você vem e faz uma dobrinha na parte de cima com um alicate. Esse arame é fácil de trabalhar, então eu fiz com o dedo. Olha só, gente. E aí você leva e pendura lá na sua varanda, no seu deck, no seu pergolato, né, em algum local onde você queira colocar. Aqui agora os cuidados. Isso aqui nunca pode ficar úmido demais, porque acaba apodrecendo a planta. Então, para você cultivar bem, você sempre deve deixar ela em um ambiente de boa umidade, que não pegue sol pleno, sempre sol filtrado, de acordo com a característica da planta. No caso das phalaenopsis, em local, né, de uma luminosidade baixa, se for um denfal, uma luminosidade bem mais alta. E a rega você vai fazer, né, sempre que estiver totalmente seco esse material. Então você pode regar sempre que o substrato estiver seco, sempre que a bola de musgo estiver seca. Ou você pode ir sempre mantendo ela superficialmente úmido, regando com um borrifador. Então você vai aspergindo a água com o borrifador na superfície para que ela sempre fique hidratada e com uma aparência mais bonita, tá? Porque quando seca, ela às vezes fica com uma estética um pouco menos agradável. Mas então, mantendo sempre levemente úmido, você vai ter sucesso no cultivo dessas plantas em kokedama, e aí vai poder apreciar e também mostrar para os seus amigos, para sua família, né, para quem você desejar. É uma coisa bem bacana, bem legal, e o cultivo dá super certo. Então essa foi a nossa última aula. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as aulas, espero que não tenha ficado dúvidas, e se por acaso ficou alguma dúvida com relação
a esse tipo de cultivo, vocês podem colocar lá no nosso grupo que eu estarei respondendo, tá bom? Então, um grande abraço, gente. Tchau, tchau!